Você tá vendo manchas pretas na sua visão, uns pontinhos ali ou acolá, umas linhas que parecem teias de aranha ou como se fossem umas cobrinhas meio opacas, meio branquinhas? Bom, o nome disso é moscas volantes. Mas calma, apesar de receber o nome de moscas, não tem nenhuma mosca no seu olho. Isso é algo que acontece de forma natural na maioria das vezes com todas as pessoas. Inclusive eu que sou médico e tô falando aqui com vocês, tenho moscas volantes. Quando eu olho para uma parede branca ou para um céu azul bem claro, eu vejo uns pontinhos pretos ali na minha visão. Isso é normal. Hoje eu vou explicar para vocês o que são essas moscas volantes, por que elas aparecem. Vou explicar a anatomia do olho para você de uma forma bem simples, só com o que vocês precisam entender sobre a anatomia do olho para saber da onde que tá vindo essa mosca volante. E também vou falar para vocês que os diabéticos, né, já adianto o assunto, eles têm mais propensão a esse quadro também. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo um vídeo aqui do meu canal. Antes de continuar, pessoal, eu convido vocês a se inscreverem no canal, já façam aquela clássica, né, ativar o sininho, deixar o seu like no final do vídeo que é muito importante e deixa o seu comentário também dizendo o que você achou lá no final, que dessa forma eu sei se o conteúdo que eu tô trazendo para vocês aqui de forma gratuita está agradando a todos. Bom, pessoal, vamos lá para a anatomia do olho. Eu vou projetar aqui uma imagem bem legal para vocês do olho, para a gente entender como é que funciona essa tal de mosca volante. Pessoal, nessa imagem vocês estão vendo o nosso olho e vocês percebem que o olho ele tem algumas estruturas bem interessantes, né? Aqui é basicamente o que a gente enxerga. Essa aqui é a parte que a gente enxerga do olho, tá? Então isso aqui seria aquela parte que dá corzinha pro olho, sabe? Aquela partezinha que é mel, que é azul, que é verde, então seria isso aqui. Essa parte aqui é a pupila, essa parte aqui, ó, que eu vou pintar agora, isso aqui é a pupila, aquela partezinha preta no centro do olho. Atrás dessas estruturas, né, bem aqui no fundo, a gente tem um gel, e o gel é chamado de humor vítreo. É um gelzinho que preenche todo o nosso globo ocular. Pessoal, nesse gel pode acontecer algumas vezes de algumas células que estão aqui na parede do olho, então nessa parte aqui do olho, se desprenderem, porque elas são células que morreram, né, teve algum tipo de golpe, ou elas foram se desprendendo, né, da parede, e aí essas células, esses pedacinhos, né, essas partículas se desprendem, começam a cair aqui no gel, e elas ficam paradas, suspensas no gel. Como é um gel, essa estrutura ela não desce até lá embaixo, porque o gel ele é meio denso, né, então essa estrutura vai e para ali no meio. E aí quando ela para aqui, ela gera uma sombra. Por que sombra? Porque a luz, ela entra pelo nosso olho por aqui, certo? A gente não tá vendo, tem uma luz aqui me iluminando. Essa luz tá batendo no meu olho e tá entrando lá dentro, como se fosse, né, a luz entrando pela janela, o nosso olho como se fosse a janela da alma. Então na hora que entra essa luz, ela vai bater nessa estrutura, né, nessas partículas, e essas partículas vão gerar umas sombras, ó. Então vendo essas sombrinhas aqui? Essas sombras vão bater na retina, que é isso aqui que tá aqui atrás, esse amarelinho. Já ouviu falar de retina alguma vez na sua vida? Pois é, a retina é essa capa amarela aqui que tá lá atrás do olho, e é ela que funciona para a visão, é ela que detecta a imagem, é ela que sabe a cor das estruturas, é ela que consegue ver os objetos, é com elas que vocês estão me vendo. Mas como tá batendo umas sombrinhas ali na retina, essas sombrinhas formam as moscas volantes que a gente tá vendo. E quando essa estrutura ela tá mais perto aqui, né, quando essa partícula tá mais perto da retina, a sombra vai ser de um tamanho. Quando ela tá mais distante, a sombra vai ser de outro tamanho. A sombra fica um pouquinho maior. Então, isso são as moscas volantes. Entendeu que não tem nada a ver com mosca? Por que chama de mosca volante? Porque como também tem pontinhos pretos, por exemplo, eu vejo pontinhos pretos. Eu tenho uns 3 ou 4 pontinhos pretos. Quando você mexe o seu olho assim rápido, ou tentando olhar pro pontinho preto, você não consegue, porque ele acompanha o movimento do olho. Então, se eu olho pra cá, as minhas moscas volantes, por exemplo, elas estão bem aqui. Se eu tentar olhar pra cá, pras moscas volantes, na hora que eu olho, as moscas volantes acompanharam o olho. Então elas fizeram isso, ó. Vieram pra cá. Então você nunca consegue ver. Parece que você tá olhando pra uma mosquinha que tá se mexendo. É por isso que chama de mosca volante. Então, o que pode causar com que apareça mais essas moscas volantes? Foquem nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês. Vocês estão vendo nessa imagem que tem um pedacinho aqui do humor vítreo, porque tudo isso aqui é o humor vítreo, tá? Vocês perceberam que ele tá descolado, ó?
essa partezinha dele tá descolada. Por quê? Ele tem que estar coladinha na retina. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Não tá colado na retina? Aqui também? Mas aqui não, ó. Desprendeu. Isso é chamado de descolamento de vítreo posterior. Então, o descolamento de vítreo posterior é quando o humor vítreo separa, descola da retina. E na hora que ele descola, as células podem se machucar um pouquinho, né? As células que fazem a capa do humor vítreo. E aí elas vão descendo pro líquido e formam as moscas volantes. Meu Deus, então é perigoso? Não, não é perigoso. Esse descolamento de humor vítreo acontece em muitas pessoas. Dizem que de aproximadamente 10 pessoas, 6 a 7 vão ter essas moscas volantes por descolamento de humor vítreo. Precisa de tratamento? Não precisa de tratamento. Ele só se torna perigoso caso as moscas volantes apareçam de forma repentina e em grande número. Porque quando você não tem nenhum tipo de mosca volante, por exemplo, eu tive a aparição de mosca volante na época da faculdade. E aí eu fiquei preocupado, só que elas nunca aumentaram de tamanho, elas nunca foram em grande quantidade, sempre foram os mesmos 3 pontinhos mais ou menos, eu acho que são 3 pontinhos. Então, isso não é preocupante. Ele só é preocupante caso você tinha 2, 3 pontinhos de mosca volante e de repente, de um dia pro outro, tá com quase 40 aparecendo ali, toda manchada a sua visão. Ou você tinha umas minhoquinhas ali cinzas e de repente são muitas. Você vê uma sombra preta, como se fosse uma cortina preta tampando a sua visão. Isso é perigoso. Porque algumas vezes acontece desse descolamento de vítreo posterior acabar puxando muito a retina. Porque ele é, vocês estão vendo que ele é coladinho na retina? Então ele começa a descolar, só que ele acaba puxando a retina antes de descolar. E ao puxar a retina, ou fazer um buraquinho na retina, porque pode acontecer dele fazer um buraquinho na retina, o líquido acaba entrando entre a retina e essa capa externa. Tá vendo essa capinha vermelha externa? Ó? Então o líquido entra entre as capinhas e aí ele começa a descolar, ele começa a separar a retina. Quando a retina separa, é como se ela ficasse dessa forma aqui, ó. Vou rabiscar para vocês entenderem. Imagina que a retina, que é o amarelinho, fez isso aqui, ó. E aí aqui dentro tá tudo preenchido pelo vítreo, porque ele fez um buraco bem aqui, ó. Ele fez um buraco aqui e começou a entrar ali dentro. E aí o que que acontece? Isso é perigoso, porque lembra que eu falei que a retina é quem faz a gente enxergar? Então isso é perigoso, ela pode fazer você perder a visão. Então você consegue ver uma manchinha preta na visão, parece uma cortininha. Vou pedir pro editor mostrar aqui nesse vídeo como seria isso, tá? Então essa manchinha que vocês estão vendo aqui é como se fosse a sua visão e você tá vendo uma parte dela tampando. Certo? Tá, e lá atrás eu falei pra vocês que esse descolamento de vítreo posterior, ele acontece em muitas pessoas, né? 6 a 7 pessoas por aí, elas vão ter esse descolamento de cada 10 pessoas. Tá, mas o que que faz a pessoa ter e outra pessoa não ter? São alguns fatores de risco, pessoal. Por exemplo, o paciente diabético, ele tem mais chance de ter o descolamento de vítreo posterior do que o paciente não diabético. O envelhecimento é um fator de risco também. Aí você percebe que tem um fator de risco que ninguém consegue fugir. Eu vou envelhecer, você vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Então não tem como a gente fugir desse fator de risco, por isso é muito frequente os idosos terem essas moscas volantes. Pacientes com miopia também têm mais chance, principalmente se for uma miopia extrema, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês entenderem do que eu tô falando. Olhem para essa imagem aqui, pessoal. Aqui a gente tá vendo um olho normal, aqui em cima, e aqui é um olho com miopia. Reparem que o olho com miopia, ele é um pouquinho mais longo. Aqui o olho normal, ele é bem redondinho, e o olho com miopia, ó, ele é mais redondo, tá vendo? Ele é como se fosse um ovo deitadinho. Já que o olho com miopia é um pouco mais ovalado na horizontal, essa forma acaba fazendo com que seja mais fácil do humor vítreo ir separando aqui da retina. Então o humor vítreo acaba sendo puxado porque o olho tá ficando mais ovalado e tá puxando aquele gelzinho. E aí ele descola o gel, né, o humor vítreo da retina. E aí as moscas volantes podem aparecer. Entendam que usar óculos para corrigir a miopia não evita isso, pessoal, porque a lente, ela só tenta reverter a visão embaçada, né, a imagem embaçada que você enxerga, causada pelo olho ovalado. Ele não vai, o óculos não faz o olho voltar ao formato normal dele. Então usar óculos para miopia não vai fazer você ter menos chance de ter moscas volantes. Outros fatores de riscos que aumentam a chance do paciente desenvolver moscas volantes são cirurgias oftalmológicas prévias. Então, se o paciente fez alguma cirurgia para correção da visão dele, pode ter maior chance também dessas moscas volantes. Se o paciente teve algum golpe muito intenso na região do crânio, da face ou diretamente no olho, também tem mais chance. Paciente que teve infecções ou inflamações oculares recorrentes, então o olho dele toda
vez estava com algum tipo de infecçãozinha, uma inflamaçãozinha, uma conjuntivite, ele coçava muito o olho e apertava muito o olho. Isso também aumenta a chance dessas moscas. E se na sua família você teve um pai, o vô, o tio, a avó que tinham esses sintomas de moscas volantes, significa que você tem um histórico familiar. Então você tem mais chance de desenvolver essas moscas volantes também. E aí, vocês entenderam o que são as moscas volantes? Estavam preocupados? Perceberam que não é algo para você ficar muito preocupado? Ele é uma coisa que acontece com muita frequência? Só vou ficar preocupado e ir, rapidamente ao médico se essas moscas volantes aumentarem muito repentinamente, se eu ficar com aquela imagem embaçada, aquelas cortininhas pretas na visão. Isso são sintomas de alarme que você tem que tomar cuidado. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos para vocês assistirem, onde eu falo um pouquinho sobre que são remédios que podem causar alguns zumbidos no ouvido e também a famosa história de que furosemida emagrece, o famoso Lasix, que muitos pacientes bebem para emagrecer. Vou deixar ali um vídeo também falando um pouquinho sobre isso. Muito obrigado pela presença de vocês, até a próxima.